Você já parou para pensar que uma única conversa pode mudar completamente o rumo de uma história? Imagine uma guerra prestes a começar. Homens armados, corações cheios de fúria e uma decisão prestes a ser tomada que poderia manchar para sempre a vida de um futuro rei. É nesse cenário tenso e imprevisível que surge uma mulher, sem exército, sem coroa, sem nenhum poder político aparente, mas com uma coragem e sabedoria capazes de impedir uma tragédia anunciada. Essa é a história de Abigail, uma heroína quase esquecida, mas cuja atitude nos faz questionar quantas vezes nós também precisamos escolher entre agir com ira ou com sabedoria. O mundo antigo era brutal. Conflitos se resolviam com sangue, e uma afronta podia custar centenas de vidas. Davi, o mesmo homem conhecido por ter derrotado o gigante Golias, agora se via tomado pela raiva depois de ser insultado por Nabal, um homem rico, arrogante e insensato. A afronta parecia pequena, mas para Davi era uma questão de honra. E quando a honra de um guerreiro era ferida, dificilmente se voltava atrás. Ele e seus homens estavam prontos para atacar, e ninguém ousaria detê-los. Ninguém. Exceto uma mulher que enxergou além da fúria do momento. Abigail poderia ter se escondido. Poderia ter esperado os acontecimentos se desenrolarem sem se envolver. Afinal, quem era ela diante de um rei ungido e de um marido insensato? Mas ela fez exatamente o oposto. Carregou provisões, preparou suas palavras e partiu para o encontro perigoso, colocando sua própria vida em risco. E aqui está algo que nos toca profundamente. Você já teve um momento em que sabia que precisava agir, mesmo que o medo gritasse para você recuar? Essa é a coragem silenciosa de Abigail. Não de quem luta com espadas, mas de quem luta com sabedoria. Quando ela se aproxima de Davi, o cenário é quase cinematográfico. Um exército enfurecido, homens prontos para derramar sangue, e no meio deles, uma mulher, sozinha. Ela não chega com acusações, não tenta impor autoridade. Em vez disso, se curva, fala com respeito e traz palavras que desarmam mais do que qualquer espada poderia. Suas mãos carregam ofertas de paz. Sua boca, uma mensagem que corta mais fundo do que qualquer lâmina. Não derrame sangue por causa da ira. Não manche sua história por causa de um homem insensato. Nesse instante, algo muda. Davi, que vinha tomado pelo desejo de vingança, para. A tensão se desfaz e, pela primeira vez, a chance de uma solução sem violência surge diante deles. Abigail não apenas salva as vidas que seriam perdidas naquele conflito, mas salva a honra de Davi de carregar um peso desnecessário para o resto da sua vida. Essa mulher, invisível para muitos em sua época, se torna um exemplo eterno de prudência, estratégia e compaixão. Mas a história não para por aí, porque aquilo que começou como um ato de coragem individual desencadeou uma mudança que ninguém esperava, nem mesmo Abigail. O que aconteceu depois desse encontro? Como essa atitude mudou o destino dela, de Davi e até de Israel? E o que nós podemos aprender hoje com essa decisão aparentemente simples, mas que evitou um banho de sangue? Agora que você já sente a intensidade desse momento, essa mistura de tensão e esperança que só a coragem pode trazer, quero te convidar a fazer parte dessa jornada comigo. Se essa história de Abigail mexeu com você, que fez seu coração pulsar mais forte a imaginar a força silenciosa dela, deixe seu like aqui embaixo, porque isso me ajuda a saber que histórias como essa realmente tocam pessoas como você, que buscam inspiração na vida real, na fé e na sabedoria para enfrentar os seus próprios desafios. E me conta, já aconteceu algo na sua vida em que você precisou agir com prudência em meio ao caos? Ou, quem sabe, já sentiu a angústia de querer agir rápido, mas precisava controlar a emoção para evitar um erro maior? Comenta aqui, quero muito ler suas experiências e criar um espaço onde a gente possa aprender e crescer junto, com respeito e coragem, assim como a Abigail fez naquela noite, que poderia ter sido a última para muitos. Ah, e se ainda não faz parte dessa comunidade, inscreva-se no canal para não perder nas próximas histórias que revelam heróis e heroínas escondidos no passado. Histórias que inspiram o presente e transformam o futuro. A jornada está só começando e eu quero que você esteja comigo, porque juntos vamos descobrir como essas lições antigas podem mudar o jeito que você encara os seus próprios desafios.
Agora, vem comigo para a próxima parte dessa história, onde vamos desvendar o momento exato em que a sabedoria de Abigail virou o jogo e mudou tudo para sempre. Você já parou para pensar como uma única decisão, um gesto de sabedoria, pode mudar o destino de tantas vidas? Imagine estar no meio de um conflito iminente, onde a fúria de um rei pode transformar tudo em tragédia e ainda assim conseguir agir com coragem e inteligência para impedir o derramamento de sangue. Essa é a essência da história de Abigail, uma mulher cuja voz serena e atitudes firmes acalmaram a tempestade e salvaram muitas pessoas de um desastre anunciado. O que torna Abigail tão especial não é apenas a sua beleza, que até Davi reconheceu, mas principalmente a sua sabedoria. Aquela mistura rara de coragem e prudência que poucos conseguem manifestar quando as emoções estão à flor da pele. Ela não se deixou levar pelo medo, nem pela raiva, nem tampouco se calou diante da injustiça e da violência. Ao contrário, ela tomou a dianteira e escolheu ser a ponte entre o caos e a paz. Imagine o cenário. Nabal, seu marido, um homem rude e arrogante, recusa-se a ajudar os homens de Davi que, até então, protegiam suas terras. Um insulto grave para aqueles que esperavam justiça e gratidão. Davi, enfurecido e pronto para agir com violência, tinha sua mente tomada pela decisão de punir Nabal e seus seguidores. A tensão era palpável. O cheiro da guerra pairava no ar, prestes a se espalhar por toda a região, e com ele, o risco de vidas inocentes sendo ceifadas. E é aí que Abigail entra. Sem hesitar, ela age rápido e com sabedoria. Sem esperar pelo marido, que claramente estava deixando a situação piorar. Ela prepara provisões, cavalga ao encontro de Davi e, com palavras carregadas de respeito e persuasão, consegue tocar o coração do futuro rei. É uma cena de coragem que poucos tiveram naquela época. Uma mulher sozinha enfrentando um homem com fama de guerreiro implacável e fazendo-o repensar uma decisão impulsiva e sangrenta. Abigail usa não só seu senso prático, mas também sua empatia para se conectar com Davi. Ela reconhece seu papel no drama que se desenrola e não tenta confrontar, mas sem dialogar. Com delicadeza, ela lembra a ele dos valores maiores, das consequências de uma ação precipitada e até do destino que Deus reserva para aqueles que fazem justiça e buscam a paz. Não é à toa que Davi a escuta, porque suas palavras carregam uma força que vai além da mera diplomacia. É a força da verdade e da sabedoria aplicada no momento certo. Essa história de Abigail nos mostra algo fundamental. Muitas vezes, a verdadeira coragem não está na força bruta, mas na capacidade de agir com calma e inteligência quando tudo ao redor parece conspirar para o desastre. Ela é o exemplo vivo de que mulheres sábias e corajosas sempre existiram, mesmo quando os holofotes da história pareciam apontar para outros protagonistas. Abigail não apenas salvou vidas naquele dia, mas também deixou uma lição para todas as gerações. A prudência e a coragem andam juntas e são poderosas. Agora pense um pouco. Quantas vezes você já se viu em situações difíceis, onde uma palavra, uma ação ponderada poderia ter evitado um conflito ou um mal maior? A história de Abigail não é apenas um relato antigo, é um convite para refletirmos sobre nossas próprias escolhas diante do desafio e da pressão. E se você estivesse no lugar dela, teria essa mesma coragem? Esse mesmo discernimento para agir antes que seja tarde demais? A jornada de Abigail nos inspira a buscar essa sabedoria no nosso dia a dia, especialmente quando enfrentamos decisões difíceis que podem impactar não só a nós, mas as pessoas ao nosso redor. Você percebe como essa história, apesar de antiga, fala diretamente com nossas vidas modernas? A sabedoria para evitar conflitos, para agir com prudência e coragem, é uma qualidade tão valiosa hoje quanto era no tempo de Abigail. E é essa mesma qualidade que pode transformar sua história também. Vamos continuar descobrindo mais sobre essa mulher extraordinária e os acontecimentos que cercaram essa incrível intervenção. Ainda tem muita coisa para entender sobre como a sabedoria de Abigail se revelou decisiva, não só para ela, mas para todo um reino. A coragem de Abigail não foi algo comum ou impulsivo, ela nasceu de uma sabedoria profunda e de um coração que compreendia a gravidade da situação.
Imagine você, em meio a uma crise onde a vida de muitas pessoas está prestes a ser destruída por um rei enfurecido, e surge a figura dessa mulher extraordinária, determinada a agir antes que o sangue inocente seja derramado. Não é qualquer pessoa que teria a clareza e a força para se posicionar contra o destino que parecia já selado. Abigail entrou em cena não como uma heroína de batalha, mas como uma estrategista da paz, movida por uma fé que não hesita diante do perigo. E é aí que a história se torna ainda mais fascinante. Sua intervenção não foi um ato isolado de bravura, mas o resultado de um profundo entendimento das pessoas ao seu redor, do rei, de seu marido Nabal, e até mesmo da situação política e social daquele tempo. Essa é a essência que muitas vezes passa despercebida. Abigail não estava ali para simplesmente salvar sua própria pele, mas para evitar um desastre maior, um massacre que abalaria uma comunidade inteira. É justamente essa combinação entre prudência e coragem que faz dela uma personagem tão marcante para quem busca inspiração em relatos bíblicos. A narrativa de Abigail ressoa justamente porque ela nos mostra que a verdadeira força pode ser silenciosa, feita de empatia, sensibilidade e, acima de tudo, sabedoria. E se eu te dissesse que por trás desse episódio existe um ensinamento para a nossa vida cotidiana? Talvez você esteja enfrentando conflitos aparentemente insuperáveis, pressões que deixam à beira do descontrole, mas a história de Abigail nos lembra que a calma, o bom senso e a coragem de agir no momento certo podem transformar até a situação mais desesperada. Você sente isso? Aquele impulso interno que diz para você agir, mas com consciência e estratégia. É essa força que queremos despertar aqui, porque cada um de nós pode ser uma Abigail na própria vida se tiver olhos para enxergar além do caos e coração para fazer a diferença. A jornada dela nos mostra também o poder da intervenção no momento certo. Aquele instante em que o tempo parece curto, mas é justamente quando a ação pode mudar tudo. Abigail não esperou para ver as consequências, ela se lançou à frente, com um plano que surpreendeu e tocou o coração do rei. Não é apenas uma lição histórica, é uma inspiração viva para quem busca equilíbrio entre fé, coragem e sabedoria em tempos difíceis. E claro, não podemos esquecer o papel que Deus teve nesse cenário. Como recompensa por sua coragem e prudência, Abigail foi honrada e vista como exemplo. Isso nos conecta com a dimensão espiritual dessa história, que vai muito além da simples narrativa humana. É um convite para refletirmos sobre como nossas escolhas, alinhadas com valores maiores, podem evitar tragédias e abrir caminho para bênçãos inesperadas. Ao entender a personalidade de Abigail, você começa a perceber o quanto a Bíblia está repleta de figuras femininas que, assim como ela, mostram que a força real está na alma e na mente, na sabedoria que não se deixa dominar pelo medo. Você já conhecia essa dimensão da história dela? Que tal pensar em qual atitude você poderia tomar hoje que evitaria um sangue inocente na sua vida ou na de quem você ama? Agora, se essa história já mexeu com você, quero que guarde essa imagem, a de uma mulher que não se calou diante da injustiça, que usou a sabedoria para apagar o fogo da ira e foi recompensada por isso. Porque tem algo poderoso em cada um de nós que pode acalmar tempestades e transformar destinos, mesmo quando tudo parece perdido. Quando a coragem e a sabedoria se encontram, o inesperado acontece. E é exatamente isso que Abigail nos ensina ao confrontar uma situação que parecia condenada ao desastre. Imagine estar diante de um rei inflamado pela raiva, pronto para um ato de justiça que, na verdade, seria pura vingança injusta. Nesse momento, a coragem de Abigail não é apenas um impulso, é uma estratégia cuidadosa, uma dança delicada entre a humildade e a firmeza, entre o respeito e a assertividade. Você consegue visualizar essa cena? A mulher que, com um coração ardente de fé, decide agir sem hesitar, carregando não só palavras, mas presentes que falam diretamente ao ego de um monarca prestes a perder o controle. E essa ação de Abigail não foi para impressionar, mas para salvar. Não apenas a si mesma, nem seu marido, mas toda uma comunidade que poderia pagar o preço da fúria de um homem irado. Não é uma tarefa fácil, certo?
Enfrentar o perigo com serenidade exige uma força que muitos não têm, e é justamente esse contraste que torna a história dela tão fascinante para quem busca inspiração e exemplos reais de fé e coragem. Será que você já se viu numa situação onde precisava agir rápido, mas também com sabedoria para evitar um estrago maior? Aposto que sim. A Bíblia, que é nosso guia nesse canal, nos oferece esse tipo de personagem, exatamente para nos lembrar que a verdadeira liderança não está na força bruta, mas na capacidade de entender o momento certo de agir, a palavra certa a dizer e o gesto que pode acalmar até o mais exaltado dos corações. Abigail faz isso com maestria, mostrando que coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. É um convite para você, que está aí do outro lado, a encontrar essa mesma força para enfrentar seus próprios desafios com fé, sabedoria e prudência. Além disso, Abigail não age sozinha, sua história é entrelaçada com a de seu marido, Nabal, um homem que representa o oposto dela, arrogância, dureza e, até certo ponto, insensatez. Esse contraste é essencial para entendermos o impacto do que ela fez, porque ela não apenas salvou a si mesma, ela salvou até mesmo aquele que parecia ser um obstáculo impossível de superar. Você consegue sentir o peso disso? A transformação que uma única pessoa pode promover, mesmo quando tudo parece perdido? Isso mostra que a sabedoria de Abigail não foi apenas tática, mas também profundamente compassiva. E a narrativa continua revelando um aspecto ainda mais surpreendente, a forma como o rei Davi reage à intervenção de Abigail. Ele, um líder poderoso, reconhece imediatamente a sabedoria e o valor dela. Essa aceitação não é apenas uma vitória pessoal para Abigail, mas um momento emblemático onde o poder da humildade e da palavra certa são exaltados acima da violência e do orgulho ferido. Aqui, a Bíblia nos ensina que o verdadeiro poder reside na capacidade de ouvir, refletir e mudar o curso dos acontecimentos quando é necessário. Você percebe como essa história está longe de ser apenas um relato antigo? Ela é um espelho para as nossas vidas, para os conflitos que enfrentamos diariamente, sejam eles pessoais, familiares ou até mesmo profissionais. O que Abigail nos oferece é um modelo de ação que combina inteligência emocional, fé e uma coragem serena que não se deixa dominar pelo desespero. É uma inspiração para quem quer ser um agente de paz em meio ao caos. E não para por aí. A história de Abigail nos desafia a pensar em como podemos ser canais de sabedoria e pacificação em nosso círculo social. Você já pensou no impacto que uma palavra no momento certo pode ter para evitar um conflito maior? Na verdade, cada decisão sua pode ser essa ponte que impede a ruptura, que apaga o fogo antes que ele se alastre. Esse é o poder da sabedoria aplicada à vida, um poder que Abigail encarna de forma exemplar. Agora, imagine continuar essa jornada conosco, descobrindo como Deus recompensou essa atitude tão corajosa e prudente e quais lições eternas podemos tirar desse episódio para nossos dias. Mas antes disso, reflita. Qual foi a última vez que você usou a coragem com sabedoria para transformar uma situação difícil? Qual palavra ou gesto você pode usar amanhã para ser uma Abigail em sua própria história? Depois de entender como Abigail agiu com coragem e sabedoria diante do rei Davi, precisamos mergulhar ainda mais fundo na tensão que envolvia aquele momento crucial. Você consegue sentir o peso que estava no ar? A fúria de Davi, pronta para explodir, com uma tempestade prestes a destruir tudo em seu caminho. E Abigail chegando com sua voz calma, sua presença firme, como a brisa que tenta acalmar o vendaval. Essa é uma imagem poderosa, não é? A tensão entre o poder da violência e o poder da palavra sábia. Agora pense comigo, você já esteve numa situação onde parecia impossível evitar um desastre? Talvez um conflito familiar, um desentendimento no trabalho, ou até mesmo uma crise pessoal? A história de Abigail nos mostra que mesmo quando tudo parece perdido, há espaço para agir com prudência, para fazer a diferença.
Ela não apenas entende o que está em jogo, mas também escolhe o momento certo para agir, usando a sabedoria como sua maior arma. O que mais impressiona na atitude dela é que não foi apenas coragem bruta, foi uma estratégia que combinou humildade e firmeza. Abigail não confronta Davi com arrogância ou desafio, mas com respeito e sabedoria, reconhecendo a posição do rei ao mesmo tempo em que o faz refletir sobre as consequências de seus atos. Essa delicada balança entre respeito e coragem é algo que, sem dúvida, nos ensina muito para as batalhas que enfrentamos diariamente. Não é só sobre ser forte, mas sobre ser sábio, saber quando falar e o que dizer. Além disso, a narrativa nos apresenta uma faceta humana muito real de Abigail. Ela não é uma heroína inatingível. Ela tem medo, sim. Ela sente a pressão de estar diante de um rei furioso, mas ela escolhe agir mesmo assim. Essa mistura de vulnerabilidade e determinação cria uma conexão profunda com quem assiste, porque mostra que a verdadeira força não está na ausência do medo, mas na decisão de seguir em frente, apesar dele. E é nessa mistura que mora o poder transformador da história. Abigail não apenas evita um banho de sangue, ela muda o destino de todos ao seu redor. Seu gesto evita que um rei cometa um erro grave, protege seu povo e ainda traz honra para o seu nome diante de Deus. Esse é um ponto que muitas vezes passa despercebido, mas que merece toda a nossa atenção. A recompensa divina pela sabedoria e pela coragem manifestadas. Você já parou para pensar em como suas ações podem impactar não só a sua vida, mas a vida de tantas outras pessoas? Abigail é um exemplo vivo de que uma pessoa, mesmo em uma posição aparentemente pequena, pode evitar tragédias e promover paz onde há conflito. Isso pode mexer com seu coração e acender uma faísca dentro de você. E olha, a narrativa não se detém só na intervenção dela. A resposta do rei Davi é surpreendente. Ele reconhece imediatamente o valor da atitude da Abigail e muda completamente seu comportamento. Esse momento é um divisor de águas na história, mostrando que mesmo os mais poderosos precisam ser tocados pela sabedoria que vem da humildade e da fé. O que está por vir é ainda mais impactante. Vamos descobrir como essa sabedoria foi recompensada, qual foi o desfecho dessa história incrível e que lições eternas podemos tirar para aplicar no nosso dia a dia. Mas antes disso, gostaria que você refletisse e comentasse aqui. Qual foi o momento em que você precisou agir com sabedoria para evitar um conflito? Que palavra ou atitude fez toda a diferença? Compartilhe comigo, porque sua história também importa muito para essa jornada. Agora que você já sentiu a intensidade do momento em que Abigail enfrenta a ira do rei Davi, é hora de mergulhar no que aconteceu depois desse encontro decisivo. Como será que o rei reagiu? O que essa mudança nos revela sobre o poder da sabedoria e da humildade? Prepare-se, porque essa parte da história mostra como atitudes simples podem provocar transformações gigantescas, não só na vida dos envolvidos, mas também no destino de uma nação inteira. Davi, que estava prestes a derramar sangue inocente, de repente é confrontado por uma mulher que, com poucas palavras, mexe diretamente com seu coração. Ele passa de um rei impetuoso para alguém que reconhece seus próprios erros. Isso é algo que não vemos com tanta frequência. Um homem em posição máxima de poder admitindo uma falha, sendo tocado pela razão e pela fé. É aqui que a história de Abigail ganha ainda mais força e relevância. E essa reação do rei não aconteceu por acaso. Foi fruto da sabedoria, da coragem e da fé de Abigail. Ela não apenas fala, mas também ora, clama pela misericórdia divina e apela para a justiça maior que está acima dos homens. É uma verdadeira lição sobre como podemos interceder não só com palavras, mas também com o coração, confiando que o bem maior pode prevalecer mesmo nas situações mais complicadas. Agora pense comigo. Quantas vezes nós mesmos estamos diante de decisões onde o orgulho ou a raiva nos cegam? Quantas vezes deixamos o impulso tomar conta e esquecemos de buscar a sabedoria que vem da calma e da reflexão? Abigail é um convite para que a gente desacelere,
pense e haja com prudência, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. E sabe o que mais? Essa história também mostra como Deus honra aqueles que escolhem o caminho da sabedoria e da fé. Abigail não foi apenas ouvida, ela foi abençoada. A recompensa que recebeu não foi só material, mas espiritual. Um reconhecimento que vai além do imediato e toca a eternidade. Esse momento crucial no encontro entre Abigail e Davi nos deixa uma pergunta poderosa. Como podemos aplicar essa sabedoria divina em nossos conflitos diários? Como transformar nossos momentos de crise em oportunidades para agir com coragem, prudência e fé? Vou deixar você pensar um pouco nisso. Enquanto isso, preste atenção, porque ainda vamos explorar como essa intervenção de Abigail impactou toda a comunidade ao redor. E como essa história se conecta com o papel que cada um de nós pode ter em salvar e transformar vidas. Antes de continuarmos, se essa história já mexeu com você, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder as próximas partes dessa jornada inspiradora. Também quero muito saber, já aconteceu alguma vez de uma palavra sábia ter evitado um grande problema na sua vida? Conta para mim aqui nos comentários, vai ser incrível trocar essa experiência. Depois daquele momento decisivo, quando Davi deixou sua ira de lado, uma transformação profunda começou a acontecer não só nele, mas em todo o contexto ao redor. Abigail, com sua coragem e sabedoria, não apenas evitou um desastre iminente, ela mostrou que, mesmo em meio ao caos, há espaço para a esperança e para o renascimento de um rei. Essa mudança de Davi não foi apenas um ato isolado, mas o início de um novo capítulo na sua vida, onde a prudência passou a guiar suas ações. É impressionante como uma atitude sábia, vinda de alguém que parecia apenas uma simples esposa, pôde tocar tão fundo o coração do líder máximo de Israel. Isso nos faz refletir sobre o poder que cada um tem, mesmo quando parece não ter voz, para influenciar e transformar realidades. A história nos revela que Abigail não buscava apenas evitar o conflito. Ela desejava restaurar a justiça, a paz e a harmonia. Ela não agiu movida pelo medo, mas pela fé e pela convicção de que Deus estava presente em cada decisão tomada. É isso que torna essa narrativa tão inspiradora e atemporal. Ela fala diretamente para quem acredita que a sabedoria divina pode intervir mesmo nas situações mais difíceis. Além disso, não podemos esquecer que Abigail era uma mulher de ação. Ela não esperou o problema se agravar, agiu rápido, de forma estratégica, mostrando que a coragem tem um papel fundamental quando combinada com a prudência. Isso é algo que vale para todos nós. Saber o momento certo de falar, de agir e de interceder, sabendo que cada escolha pode fazer a diferença. E essa história também nos mostra como Deus honra aqueles que confiam nele e se colocam como instrumentos da sua vontade. Abigail não foi apenas ouvida, ela foi abençoada. A recompensa que recebeu não foi só material, mas espiritual. Um reconhecimento que vai além do imediato e toca a eternidade. Agora, imagine o impacto disso na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. Quantas vezes podemos ser essa voz de paz, esse agente de mudança que transforma a raiva em reconciliação? Quantas vezes podemos, com coragem e sabedoria, evitar que um sangue inocente seja derramado, seja na família, no trabalho ou em nossas comunidades? Mas essa história não para por aqui. Abigail também nos ensina sobre o poder da intercessão, da fé e do amor em ação. Temas que vamos aprofundar no próximo segmento. Você vai ver como essa mulher incrível continua a nos inspirar até os dias de hoje, mostrando que a verdadeira força está na união entre coração e mente. Antes de seguirmos, que tal deixar um comentário aqui? Me conta, qual foi a atitude mais corajosa que você já teve em uma situação difícil? Vamos construir juntos esse espaço de troca e aprendizado, onde cada história inspira a próxima. Após a transformação que Abigail convocou no coração de Davi, é impossível não perceber como cada detalhe dessa história carrega lições profundas sobre liderança, responsabilidade e fé.
Davi, que era um homem que já enfrentou batalhas e venceu exércitos, de repente se viu diante de uma lição que ia muito além da força física ou da estratégia militar. Ele aprendeu naquele momento que a verdadeira liderança exige autocontrole, empatia e a capacidade de ouvir quem traz uma perspectiva diferente, mesmo que essa voz venha de uma mulher que, até então, poderia parecer pequena diante de um rei. E é aí que Abigail brilha como um exemplo único e poderoso. Sua coragem não está apenas em falar com Davi, mas em enxergar o que ele mesmo não conseguia, as consequências da ira cega e da violência. Ela enxergou a fragilidade daquele momento, a tênue linha entre justiça e vingança, e escolheu agir para salvar vidas e restaurar a paz. Essa atitude nos lembra que a sabedoria é um dom precioso, especialmente quando nasce da combinação entre fé e humildade. Mas o que torna essa história ainda mais impactante é entender que Abigail não agiu sozinha. Sua fé em Deus era o alicerce de toda a sua coragem. Ela sabia que não podia controlar o coração de Davi, mas podia apresentar a verdade com amor e firmeza, confiando que Deus agiria através dela. Essa confiança absoluta é algo que muitas vezes esquecemos na nossa jornada diária. Quantas vezes tentamos resolver conflitos apenas com nossa força, sem buscar a sabedoria divina que pode guiar cada passo? Além disso, a ação de Abigail mostra a importância do timing na tomada de decisões. Ela não hesitou diante do perigo. Sabia que o tempo era curto e que precisava agir rápido para evitar uma tragédia. Essa urgência alinhada com a prudência faz toda a diferença entre o sucesso e o fracasso, entre a paz e a guerra. E isso vale para todos nós, que enfrentamos diariamente dilemas e desafios que exigem coragem e sabedoria. E mais, a história de Abigail é também um convite para refletirmos sobre o papel das mulheres na narrativa bíblica, muitas vezes subestimadas, mas essenciais para a realização dos propósitos divinos. Abigail nos lembra que a verdadeira liderança não depende de títulos ou posições, mas de caráter, fé e disposição para agir. É um chamado para que cada um de nós, independentemente do nosso papel, reconheça o poder que temos de influenciar o mundo ao nosso redor. A partir daqui, a história começa a revelar como Deus recompensa aqueles que escolhem agir com justiça e coração puro. Abigail não apenas salvou uma vida, ela entrou para a história como uma mulher que mudou o destino de um reino, influenciando o curso da vida de Davi e, consequentemente, do povo de Israel. E se essa história já mexeu com você até aqui, prepare-se, porque o que vem a seguir vai aprofundar ainda mais a importância dessa mulher extraordinária, mostrando como sua sabedoria e fé continuam a inspirar até hoje. Vamos descobrir juntos as consequências dessas escolhas e o legado que Abigail deixou. E enquanto seguimos, me conta aqui, qual palavra ou valor dessa história mais tocou seu coração até agora? Comente, vamos trocar experiências, porque é nesse diálogo que o aprendizado se torna real. Enquanto Abigail se firmava como um exemplo de sabedoria e coragem, a narrativa que nos envolve revela outro aspecto fundamental: o impacto duradouro de suas ações na trajetória de Davi e no próprio destino do povo de Israel. Afinal, aquela intervenção corajosa não foi apenas um ato isolado. Foi o ponto de virada que mudou a dinâmica entre líderes, conflitos e a própria história sagrada. Você já parou para pensar como pequenas decisões, quando guiadas pela prudência e pela fé, têm o poder de transformar não apenas uma situação imediata, mas todo um futuro? Abigail entendeu isso de forma profunda. Ela sabia que o sangue inocente que correria se Davi não tivesse sido detido traria consequências irreversíveis, tanto para ele quanto para a nação. E não se trata apenas de uma questão de justiça humana, mas de um plano maior, divino, que se desenrola quando escolhemos agir com sabedoria. Nesse ponto, a história de Abigail nos convida a refletir sobre as nossas próprias escolhas e como elas se encaixam dentro de um propósito maior. Você já se viu diante de uma situação em que uma atitude firme, tomada no momento certo, evitou um prejuízo enorme? Talvez você não tenha salvado um rei, mas sabe que sua intervenção evitou conflitos, dores ou arrependimentos? É esse poder de decisão, aliado à fé e ao discernimento, que faz toda a diferença entre o sucesso e o fracasso, entre a paz e a guerra. E isso vale para todos nós, que enfrentamos diariamente dilemas e desafios que exigem coragem e sabedoria. E mais, a história de Abigail é também um convite para refletirmos sobre o papel das mulheres na narrativa bíblica, muitas vezes subestimadas, mas essenciais para a realização dos propósitos divinos. Abigail nos lembra que a verdadeira liderança não depende de títulos ou posições, mas de caráter, fé e disposição para agir. É um chamado para que cada um de nós, independentemente do nosso papel,
reconheça o poder que temos de influenciar o mundo ao nosso redor. A partir daqui, a história começa a revelar como Deus recompensa aqueles que escolhem agir com justiça e coração puro. Abigail não apenas salvou uma vida, ela entrou para a história como uma mulher que mudou o destino de um reino, influenciando o curso da vida de Davi e, consequentemente, do povo de Israel. E se essa história já mexeu com você até aqui, prepare-se, porque o que vem a seguir vai aprofundar ainda mais a importância dessa mulher extraordinária, mostrando como sua sabedoria e fé continuam a inspirar até hoje. Vamos descobrir juntos as consequências dessas escolhas e o legado que Abigail deixou. E enquanto seguimos, me conta aqui, qual palavra ou valor dessa história mais tocou seu coração até agora? Comente, vamos trocar experiências, porque é nesse diálogo que o aprendizado se torna real. Enquanto Abigail se firmava como um exemplo de sabedoria e coragem, a narrativa que nos envolve revela outro aspecto fundamental, o impacto duradouro de suas ações na trajetória de Davi e no próprio destino do povo de Israel. Afinal, aquela intervenção corajosa não foi apenas um ato isolado. Foi o ponto de virada que mudou a dinâmica entre líderes, conflitos e a própria história sagrada. Você já parou para pensar como pequenas decisões, quando guiadas pela prudência e pela fé, têm o poder de transformar não apenas uma situação imediata, mas todo um futuro? Abigail entendeu isso de forma profunda. Ela sabia que o sangue inocente que correria se Davi não tivesse sido detido traria consequências irreversíveis, tanto para ele quanto para a nação. E não se trata apenas de uma questão de justiça humana, mas de um plano maior, divino, que se desenrola quando escolhemos agir com sabedoria. Nesse ponto, a história de Abigail nos convida a refletir sobre as nossas próprias escolhas e como elas se encaixam dentro de um propósito maior. Você já se viu diante de uma situação em que uma atitude firme, tomada no momento certo, evitou um prejuízo enorme? Talvez você não tenha salvado um rei, mas sabe que sua intervenção evitou conflitos, dores ou arrependimentos. É esse poder de decisão, aliado à fé e ao discernimento, que faz toda a diferença entre o sucesso e o fracasso, entre a paz e a guerra. E isso vale para todos nós, que enfrentamos diariamente dilemas e desafios que exigem coragem e sabedoria. E mais, o exemplo de Abigail serve como uma ponte para entendermos outros personagens da Bíblia que, como ela, tiveram papéis decisivos, mas muitas vezes pouco explorados nas histórias tradicionais. O modo como ela enfrentou o rei Davi, com respeito e firmeza, sem perder a doçura e a sensibilidade, mostra que a verdadeira liderança é multifacetada. É força e ternura, é ação e oração, é sabedoria e coragem. E é essa combinação que nos prepara para o próximo capítulo da nossa jornada, onde vamos ver como Deus continua a agir através daqueles que escolhem confiar em dele, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Antes de seguirmos, quero te convidar a refletir. Qual atitude de Abigail mais te inspira? Compartilhe aqui nos comentários aquela frase ou valor que você sente que pode aplicar na sua vida agora mesmo. Sua participação é fundamental para que a gente continue construindo essa comunidade de fé e aprendizado. E se você chegou até aqui e sentiu algo diferente, que tocou seu coração ou despertou aquela força que você nem sabia que tinha, eu quero te convidar a fazer parte dessa comunidade que cresce a cada dia. Inscreva-se no canal agora mesmo para não perder nenhuma história que pode transformar sua vida assim como transformou a de Abigail, e muito mais que ainda está por vir. Deixe aqui nos comentários a palavra "eu recebo" se essa mensagem falou diretamente com você, se trouxe luz para algum momento difícil ou despertou aquela força que você nem sabia que tinha. Sua participação é muito importante para que a gente continue levando essas histórias inspiradoras para cada vez mais pessoas. E claro, não esqueça de deixar o seu like. É uma forma simples, mas poderosa de mostrar que você quer ver mais conteúdo que alimenta a alma e fortalece a fé. Agora, não saia daí, porque o próximo vídeo já está na tela. É a história incrível de Esther, a rainha que foi chamada para salvar uma nação inteira. Você não vai querer perder essa continuação da nossa jornada de heroínas bíblicas. Clique e vem comigo descobrir como a coragem dela mudou tudo. Nos vemos lá!